Faça que suas conquistas pareçam fáceis. Lei 30. Não revele os segredos das suas conquistas. Os seus atos devem parecer naturais e fáceis. Não revele as técnicas, o esforço necessário para cada execução. Os truques que você fez e o trabalho que você teve devem estar dissimulados. Quando você age sem se esforçar, de modo natural. É como se fosse capaz de fazer muito mais. Não caia na tentação de revelar o trabalho que você teve. Isso só despertará dúvidas. Não ensine a ninguém os seus truques, ou eles serão usados contra você. Quando você não deixa à vista os seus truques ao criar algo, sempre haverá expectativa positiva em relação à sua capacidade de realização de algo mais. Ou seja, haverá encantamento a cada nova ação. A lei observada. O grande ilusionista Harry Houdini anunciava o seu ato como o possível impossível. E, na verdade, quem assistia às suas dramáticas escapadas achava que o que ele fazia no palco contradizia todo o nosso julgamento sobre a capacidade humana. Certa noite, em 1904, uma plateia de 4.000 londrinos encheu um teatro para ver Houdini enfrentar um desafio: livrar-se de um par de algemas anunciadas como as mais fortes jamais inventadas. Eram 6 conjuntos de cadeados e 9 estribos de retenção em cada algema. Um fabricante de Birmingham levou 5 anos para fabricá-las. Os especialistas que as examinaram disseram nunca ter visto nada tão complexo. E era essa complexidade que tornaria impossível livrar-se delas. A multidão viu os especialistas trancarem as algemas nos pulsos de Houdini. Depois o artista entrou numa caixa preta colocada no palco. Passaram-se alguns minutos e quanto mais tempo demorava, mais certo parecia que desta vez ele seria derrotado. Num determinado momento, ele saiu da caixa e pediu que tirassem as algemas para despir o casaco. Estava quente lá dentro. Os desafiantes recusaram, desconfiando de um truque para descobrir como os cadeados funcionavam. Sem desanimar e sem usar as mãos, Houdini conseguiu erguer o casaco sobre os ombros, virá-lo pelo avesso, retirar um canivete do bolso do colete com os dentes e, com um movimento de cabeça, cortar o tecido na altura dos braços. Livre do casaco, ele entrou de novo na caixa, a plateia aplaudindo estrondosamente a sua graça e destreza. Finalmente, depois de deixar a plateia esperando bastante tempo, Houdini saiu do armário pela segunda vez, agora com as mãos livres erguendo triunfante as algemas. Até hoje não se sabe como ele conseguiu escapar. Embora tivesse demorado cerca de 1 hora, em momento algum pareceu preocupado com isso, ou deu sinal de dúvida. Na verdade, pareceu até que no final ele usou o tempo como um artifício para dar mais dramaticidade ao ato, deixando a plateia preocupada, pois nada mostrava que ele tivesse tido alguma dificuldade. Reclamar do calor também fazia parte da encenação. Os espectadores desta e de outras apresentações de Houdini devem ter achado que ele estava brincando com eles. Estas algemas não são nada, ele parecia dizer. Eu poderia ter me livrado delas muito mais cedo e de coisas bem piores. Entretanto, outro ilusionista, um alemão chamado Clepini, afirmou conhecer o segredo de Houdini. Ele simplesmente usava artifícios complicados. Clepini também disse ter derrotado Houdini numa competição de algemas na Holanda. Houdini não se importava com todas essas especulações sobre seus métodos, mas não toleraria uma mentira deslavada, e em 1902 desafiou Clepini para um duelo de algemas. Clepini aceitou. Com a ajuda de um espião, ele descobriu o código para destrancar um par de algemas francesas com fechadura de combinação que Houdini gostava de usar. Seu plano era escolher estas algemas para escapar em cena. Isto desmascararia definitivamente Houdini. Seu gênio estava simplesmente em usar engenhocas mecânicas. Na noite do desafio, exatamente como Clepini planejara, Houdini lhe ofereceu a opção das algemas, e ele escolheu as de combinação. Ele até conseguiu desaparecer com elas por trás de uma cortina para fazer um rápido teste, e voltou segundos depois, confiante na vitória. Agindo como se farejasse uma fraude, Houdini se recusou a trancar as algemas de Clepini. Os 2 homens discutiram e começaram a brigar, chegando até a se atracar no palco. Passado alguns minutos, aparentemente zangado e frustrado, Houdini cedeu e trancou as algemas de Clepini. Durante alguns minutos, Clepini se esforçou para se livrar. Alguma coisa estava errada. Minutos antes, ele tinha aberto as algemas por trás da cortina. Agora o mesmo código não funcionava mais. Ele suava, dando tratos à bola,
Horas se passaram, a plateia foi embora e, finalmente exausto e humilhado, Clepine desistiu, pedindo para ser solto. As algemas que Clepine tinha aberto por trás da cortina com a palavra clefs, chaves em francês, agora só se abriam com a palavra fraude. Clepine nunca descobriu como Houdini conseguiu este feito inacreditável. Embora não se saiba exatamente como Houdini realizava muitas das suas engenhosas escapadas, uma coisa é evidente: os seus poderes não vinham de forças ocultas, nem de mágica, eram resultado de muito trabalho e prática constante que ele cuidadosamente ocultava do mundo. Houdini jamais confiava no acaso. Estudava dia e noite o funcionamento de cadeados, pesquisava truques de prestidigitação centenários, lia atentamente livros sobre mecânica, tudo o que pudesse usar. Enquanto pesquisava, ele trabalhava o corpo mantendo-se excepcionalmente flexível e aprendendo a controlar seus músculos e respiração. Logo no início da sua carreira, um velho artista japonês com quem Houdini viajava lhe ensinou um antigo truque: engolir uma bola de mármore, depois regurgitá-la. Ele praticava isso sem parar com uma pequena batata descascada presa a um barbante. Para cima e para baixo, ele manipulava a batata com os músculos da garganta, até eles estarem suficientemente fortes para movê-la sem o barbante. Os organizadores do desafio de algemas em Londres tinham examinado o corpo de Houdini, mas ninguém ia olhar dentro da sua garganta, onde ele poderia ter escondido pequenas ferramentas que o ajudariam a escapar. Mesmo assim, Clepine errou fundamentalmente. Não eram as ferramentas de Houdini, mas a sua prática, o seu trabalho e pesquisa que tornavam possíveis as suas escapadas. Clepine de fato levou a pior com Houdini, que armou tudo. Ele permitiu que o adversário soubesse o segredo das algemas francesas. Depois o enrolou, deixando que escolhesse o tipo de algemas no palco. Em seguida, durante a briga, o ágil Houdini conseguiu mudar o segredo para a fraude. Ele tinha passado semanas praticando o truque, mas a plateia não viu nada do suor e da labuta por trás dos bastidores. Nem Houdini jamais se mostrava nervoso. Ele deixava os outros nervosos. Ele demorava deliberadamente para dar mais dramaticidade à encenação e deixar a plateia ansiosa. Ele não falava sobre seus métodos, não dava pistas de como conseguia fazer seus truques, deixava a plateia e os críticos especularem, reforçando o seu poder e a sua fama com o esforço deles para entender o inexplicável. Suas escapadas da morte, sempre graciosas e fáceis, o faziam parecer um super-homem. Como uma pessoa de poder, você deve pesquisar e praticar exaustivamente antes de aparecer em público, no palco ou outro lugar qualquer. Jamais exponha o suor e o esforço por trás da sua pose. Há pessoas que pensam que essa exposição mostrará que são honestas e diligentes, mas na verdade só parecerão mais fracas, como se bastasse a prática e o esforço para qualquer um fazer o que elas fizeram, ou como se não estivessem à altura da tarefa. Guarde para você o seu esforço e os seus truques, e parecerá ter a graça e a facilidade de um Deus. Ninguém jamais vê revelada a origem do poder divino. Só se vê os seus efeitos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário abaixo. Irá nos ajudar muito para continuarmos produzindo mais conteúdo. E para não perder vídeos como este, se inscreva no canal